Amados irmãos e amadas irmãs, hoje daremos prosseguimento à conversa iniciada no sábado passado, ocasião em que mergulharemos ainda mais no tema abrangendo o amor do Altíssimo Deus, o sofrimento e o luto. Se me lembro bem, paramos no ponto em que estávamos abordando a questão da perfeição na fé e apontando que nossa exposição estava sintonizada perfeitamente com as palavras de nosso Senhor Jesus. E citei duas passagens, Lucas 14, 26 e Mateus 10, 39 e sua correspondente Lucas 9, 24. Vamos repetir esta que foi dita em última posição. Mateus 10, 39 e Lucas 9, 24. Quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, disse o Mashiach, achá-la-á. Acho que paramos aí. Então vamos caminhar. A partir de agora, algumas outras questões precisam ser consideradas. Nós sabemos, praticamente toda pessoa consegue perceber isso com certa facilidade, que o sofrimento atinge a justos e injustos e aflige também vítimas aparentemente inocentes dentro de uma análise humana. Essa, digamos, triste constatação faz com que se torne muito difícil a conciliação de tanta injustiça que evidenciamos com a existência ou com a própria justiça de um ser divino, onipotente, onisciente. Muitas pessoas, talvez fosse melhor dizer, numerosas pessoas, gastam muito tempo e também energia praticando obras chamadas de caridade para aliviar esse sofrimento injusto. Essas pessoas desejam, ou pelo menos assim entendemos, tornar o mundo um lugar mais justo, ou menos injusto, e mais digno para se viver. Porém, apesar de esses esforços louváveis constituírem boas obras, isso não soluciona os problemas do mundo. Parece que nosso empenho para deter o sofrimento apenas adia aquilo que é inevitável. E ninguém parece ter uma explicação lógica do motivo dessa miséria humana persistente. Ninguém parece ter uma explicação racional de tudo isso. Qual é a resposta? Por que o sofrimento é tão indiscriminado? Por que ele não atinge somente aquelas pessoas que, dentro da nossa capacidade de análise, o merecem? Por que o inocente sofre por causa de atos e acontecimentos sobre os quais não tem controle e às vezes não podem nem prever? O fato é que quem sofre busca e diz que precisa de resposta a essas questões. Então vamos examinar agora as causas do sofrimento a partir de uma perspectiva bíblica. A palavra de Deus é a chave que pode ajudar-nos a descobrir as razões pelas quais sofremos. Por quê? A Bíblia explica que a dor tem estado sempre conosco e permanecerá, pelo menos por algum tempo. Ao mesmo tempo, o ponto de vista bíblico é encorajador, para dizer o mínimo. Especialmente quando nós expandimos nosso pensamento
para ver a vida não em nossa óptica, mas nos termos do plano perfeito de Deus e de seu propósito irretocável para a humanidade. Nosso Senhor Jesus ensina-nos que sua missão inclui a oferta a nós de uma vida abundante. Está lá em João 10:10. Contudo, a Bíblia também revela como um dia o Altíssimo Deus aliviará nossa carga e a carga do mundo. Ela também fala-nos de um tempo ainda futuro em que o sofrimento desaparecerá por completo. Mas, atualmente, essa não é a situação da humanidade. Sabemos. Nosso Senhor Jesus compreendeu que o sofrimento é parte inseparável desta vida física. Tanto que ele lembrou, com ênfase, aos seus seguidores, lá em João 16:33, dizendo-lhes: tereis aflição no mundo. Sim, o sofrimento tem sido constante e mais intenso ainda ficará, à medida que nos aproximamos do final dos tempos, que pelo menos a mim parece iminente. Nosso Senhor Jesus profetizou, sabemos disso, mas muita gente ainda não atentou para essa informação, que o período imediatamente antes de seu regresso veria o maior sofrimento de todos os tempos. E muito disso é atribuído diretamente à guerra. Seria bom dar uma olhadinha em Mateus 24, 6, 21 e 22. Muito bem. Quando, há 2000 anos e pouquinho, nosso Senhor Jesus Hamashiach veio à Terra, ele viu toda essa miséria. Testemunhou pessoalmente a desgraça de leprosos isolados, de viúvas necessitadas, pessoas com debilitantes transtornos mentais. E como procedeu? Reagiu com intensa compaixão para aliviar essa penúria toda. A preocupação e a beneficência de nosso Senhor Jesus afloraram de modo evidente naquele episódio que nós conhecemos, quando ele chorou em público ao aproximar-se de Jerusalém pela última vez, como foi registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 19, versos 41 a 44. Naquela ocasião, o Divino Mestre poderia estar antevendo a aflição que a guerra traria àquela amada cidade e ao seu povo no ano 70, ali próximo, quando, nós sabemos, o exército romano faria um cerco à cidade e depois promovendo terríveis desastres e consequências. O Senhor Jesus proclamou claramente que parte de sua missão era curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Isso foi registrado em Lucas 4, mais ou menos ali por aí, verso 18, por ali. Esse tempo ainda não chegou para toda a humanidade, mas o Altíssimo Deus promete, e para mim, promessa divina significa garantia, que acabará com todo o sofrimento durante o reino milenar do Mashiach. E, por fim, esse mal será eliminado em definitivo e completamente, como registrado lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 21. Mas uma pergunta ainda persiste, desde que nós começamos a conversar.
Por que um Deus amoroso permite o sofrimento? Por que ele não intervém e acaba com essa amargura toda? Bom, o mal, aqui nós temos de abrir um parêntese, e as tragédias que ele, Altíssimo Deus, deixa, vamos colocar entre aspas, acontecer, tem levado muitas pessoas equivocadas a questionar sua sabedoria, sua bondade e até mesmo sua existência. Aliás, vocês já devem ter constatado isso até em relacionamentos com as pessoas no dia a dia. Muitos ateus usam a realidade do mal como um verdadeiro trunfo para questionar a existência de Deus. Outras concluem que a revelação divina e um revelador divino não existem, afirmando erroneamente que a existência do mal é um desafio, ou, digamos, é uma negação ao caráter moral de Deus. Muitos acham que Deus intervém furiosamente para punir-nos sempre que saímos da linha, quando, na verdade, ele geralmente nos permite, sim, sofrer as consequências do nosso próprio comportamento egoísta e distorcido, que seria, então, a verdade dos fatos. Sugiro a leitura de Jeremias 2, principalmente o verso 19 e também Jeremias 10, 23. E muitas pessoas não conseguem entender que o Altíssimo Deus não tem de intervir. Vou repetir. O Altíssimo Deus não é obrigado a intervir sempre que pecamos. Mas as leis espirituais estabelecidas por ele atuam automaticamente, trazendo punição em forma de penosas consequências quando as transgredimos. Isso nem sempre é perceptível imediatamente. Mas um outro questionamento, quase sempre apresentado por pessoas descrentes em Deus, é o seguinte: se ele é verdadeiramente todo-poderoso, poderoso, por que simplesmente não intervém e acaba com todo o mal? E acrescentam ainda: será que Deus consegue impedir o mal? E eles próprios respondem: se for onipotente, é claro que sim. E continuam perguntando: então por que ele não o faz? Deus não tem poder para enfrentar o sofrimento e acabar com ele? Se ele existe, por que não acaba com o mal e a dor da face da terra? São questionamentos de pessoas equivocadas, desviadas. Essas indagações parecem, apenas parecem, lógicas e até intrigantes. Contudo, não são difíceis de compreender. Elas são inquietantes porque as respostas não são aquelas que as pessoas gostariam que fossem. Na verdade, esse assunto leva-nos a reconsiderar nossas ideias sobre o Altíssimo Deus e seu plano perfeito e propósito para nós. Quando compreendemos isso, aí sim entendemos que Deus tem razão em não agir agora. O agora nosso, do tempo sequencial. Retomemos a pergunta: por que Deus não acaba com o mal? Para nós buscarmos a resposta, temos de considerar as consequências dessa ação. Entender por que Deus permite a existência do mal e do sofrimento requer uma compreensão fundamental de um dos maiores dons de Deus e como a humanidade tem abusado dessa verdadeira dádiva.
Do que estou falando? O dom do livre arbítrio, a famosa decantada liberdade de escolha. Vamos retroceder ao relato bíblico, lá no princípio. Na criação, o Altíssimo Deus concedeu esse dom do livre arbítrio a Adão e Eva. Mas, infelizmente, ao longo de milhares de anos, temos provado que somos incapazes, vou repetir, temos provado que somos incapazes de lidar com essa concessão, com essa bênção preciosa e de usá-la de maneira responsável. O próprio Deus, em determinado momento, explicou à antiga Israel que a liberdade de escolha é essencial para que seja desenvolvido um caráter justo. Sugiro que leiam Deuteronômio 30, versos 15 a 19. Sem liberdade de escolha, continuando, como seríamos? Seríamos como pessoas autômatas, pois nosso comportamento seria imutável, programado e sempre conduzido por uma força exterior. Ou seja, pelo próprio Deus, seríamos marionetes. Mas essa não é a intenção do Altíssimo Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, não como bonecos e bonecas. E ele tem expectativas diferentes disso, por causa do seu incompreensivelmente grandioso e perfeito projeto para nós. Aí vocês perguntarão, do que você está falando, dirigindo-se a mim? Eu respondo, o Altíssimo Deus quer que decidamos obedecer-lhe verdadeira e voluntariamente. Vou repetir. Deus quer que decidamos obedecer-lhe verdadeira e voluntariamente. De qual maneira? Com a totalidade de nosso ser, com tudo que tivermos, porque tudo foi dado por ele. Ele deseja que nós amemos e abracemos com entusiasmo espontâneo seus valores e padrões morais, que são baseados em dois princípios fundamentais, como está descrito em Mateus 22, 35 a 40. Quais são esses dois princípios fundamentais? Ensinados pelo próprio Senhor Jesus Hamashia. Amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, é preciso que tenhamos em mente que nossa escolha de obedecer a Deus e aprender a amar o próximo, apesar de termos a liberdade de não fazer isso, é vital para o futuro que Deus tem planejado para nós. Isso é tão importante, principalmente para pessoas que não integram a Igreja de Deus, que eu vou repetir o que falei. A nossa escolha de obedecer a Deus e o nosso aprendizado de amar o próximo deve ser exercitado e praticado, mesmo considerando que nós temos a liberdade concedida por Deus de não fazer. Nós podemos optar por não fazer, mas Ele quer que nós façamos. Não de maneira obrigatória, não de maneira conduzida com grilhões, com cordéis. Então, nunca nos esqueçamos, por favor, de que dentre todas as criaturas da Terra, criadas pelo Altíssimo Deus, apenas e tão somente a humanidade pode exercer o livre arbítrio, exercer a liberdade de escolha. E somente nós temos um sentido compreensivo, profundo, avançado de tempo, conforme escrito lá em Eclesiastes 3:11.
é um verso que acabei decorando, porque ele diz que Deus pôs o anseio pela eternidade em nosso coração, no coração das pessoas. Isso é extremamente importante. Então, amados irmãos e amadas irmãs, comecei a me desviar um pouco aí do foco da conversa, enveredando aí pela questão da existência do mal, e declaro a vocês o seguinte, pedindo desculpas por esse desvio, que muito mais, e é muito, para considerarmos no tocante a esse tema, ainda existe. E também para nós abordarmos o livre-arbítrio e a perfeição absoluta de Deus. Mas isso fica para uma outra oportunidade, se ele assim o permitir, porque é um tema realmente cativante e essencial, a meu ver. Mas vamos voltar ao foco, à nossa linha temática da conversa. A questão do sofrimento, especialmente do luto. Eu queria dizer para vocês o seguinte: muitas vezes, numerosas vezes, o Altíssimo Deus buscou introduzir em nós o importante princípio de que todo efeito tem uma causa. Mas nós temos dificuldade em compreender essa verdade. Por isso, sofremos continuamente os terríveis efeitos de nossas transgressões. Não é difícil ver o efeito de nossas ações e decisões em muitas tragédias e sofrimentos que nos acometem. Nesse mundo de liberdade de escolha, para nós, algumas escolhas conduzem inevitavelmente a resultados prejudiciais e dolorosos. Ou seja, os atos produzem consequências. Existe um ditado muito falado lá na minha região, Zona da Mata de Minas, de que se colhe o que se planta. E essas pessoas nem se apercebem de que o que é disseminado, o que é repetido como um dito popular, na verdade está lá em Gálatas 6. Sugiro que leiam. Gálatas 6, versos 6 e 7. E também lá em Provérbios 22, 8, que diz o seguinte, resumidamente: quem semear perversidade irá colher o quê? Males. Então, quando nós analisamos o fenômeno do sofrimento, podemos aprender muito quando encontramos as circunstâncias de sua causa. Provérbios 22, 3 é uma passagem que nos ensina que devemos ponderar as consequências abrangentes de nossas ações. Está escrito lá o seguinte: o avisado vê o mal e esconde-se, porém os simples passam e sofrem a pena. Quando nós procuramos, então, as causas principais do sofrimento, às vezes nem precisamos ir muito longe, bastando apenas dar uma boa olhada dentro de nós. As decisões e os atos individuais e da humanidade podem explicar grande parte disso. De um modo ou de outro, geralmente, o pecado é a causa e o sofrimento é o efeito. Como todos e todas pecamos, todos e todas sofremos ou haveremos de sofrer. Muitas formas de sofrimento são, às vezes, simplesmente o resultado consequente e inevitável de decisões pessoais. A maioria, pelo menos até onde pude pesquisar, dos sofrimentos é causada pelas más escolhas. E a Bíblia oferece
uma orientação segura sobre o modo como devemos viver. A despeito disso, como sabemos, já desde Adão e Eva, a humanidade tem menosprezado constante e repetidamente a instrução de Deus. E temos atraído para nós muitas dores e enormes infortúnios. E a Bíblia também oferece conselhos práticos sobre quase todos os aspectos da vida. Vocês estão percebendo que essa parte da minha fala se dirige principalmente a pessoas fora da Igreja de Deus, naturalmente. Para vocês, isso é o óbvio uivante. Muitos desses princípios bíblicos revelam como evitar e, até certo ponto, como aliviar o sofrimento. Nós não podemos, isso é uma verdade inescapável, viver totalmente livres de sofrimento enquanto não nos reconciliarmos com Deus e com seus mandamentos. Vamos ler essa passagem, eu vou ler, devido à importância dela, Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Uma instrução direta do Altíssimo Deus. Se todas as pessoas a seguissem ao pé da letra, como diria minha mãe, certamente veríamos drásticas reduções, imediatas também, da criminalidade, dos acidentes, das doenças, de tudo quanto é tipo, dos lares desfeitos, relacionamentos destruídos e muitos outros eventos e fenômenos que nos provocam dor. A lei de Deus, amados irmãos e amadas irmãs, não é cruel, nem opressiva, nem restritiva. Ela é uma lei de liberdade. Isso está registrado em Tiago 1:25. Que eliminaria grande parte do sofrimento humano se fosse obedecida em todo o mundo. E nós sabemos que é justamente o contrário. Ela é degradada, ignorada pela maioria das pessoas no mundo caído que nós conhecemos e no qual vivemos. Mas há um outro aspecto, vocês vão dizer. E quanto ao sofrimento, que parece surgir do nada, sem motivo aparente nenhum, como, por exemplo, o falecimento súbito da minha esposa e nosso filho primogênito, que deixou minha esposa transtornada e desconsolada até hoje. Primeiramente, temos de compreender que tragédias individuais podem vir de coisas sobre as quais não temos controle e que são impossíveis de prevermos. Em tais situações, as Escrituras nos dão uma luz, encorajando-nos a orar, pedindo a Deus que resolva ou alivie o problema, ou nos ajude a lidar com a dificuldade e a aprendermos com ela. Por que estou dizendo isso? Porque em sua sabedoria infinita e perfeita, nosso Criador nem sempre nos dá as respostas que desejamos. Nós podemos até mudar aqui a maneira de dizer, nosso Criador raramente nos dá de modo evidente e imediato as respostas que desejamos. E raramente ele revela, quase nunca ele revela, a razão específica da decisão que soberanamente ele toma. Contudo, para nós, deve estar sempre patente que ele sempre tem uma perfeita razão. Por exemplo,
Vocês se lembram daquela história lá, da história do apóstolo Paulo? Ele foi livrado pelo Altíssimo Deus de muitas dificuldades, mas em pelo menos uma delas, o Altíssimo Deus decidiu não intervir, apesar das súplicas de Paulo. Essa passagem está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Nessa ocasião, o Altíssimo respondeu a Paulo da seguinte maneira: isso para mim é suficiente, voltando à história lá do falecimento de meu filho primogênito. Minha graça basta-te, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é suficiente, pelo menos para mim. Então, nesse caso, do pedido de Paulo, da súplica de Paulo, fortalecer um aspecto da perspectiva ou mesmo do caráter de Paulo, o que de fato aconteceu, era, em última análise, mais importante que o seu conforto pessoal, que ele estava reivindicando naquele momento. Então, esse exemplo eu citei para ajudar-nos a compreender que a perspectiva de Deus é completamente diferente da nossa. Há muitas passagens bíblicas relatando e, às vezes, detalhando essa diferença. Mas eu gostaria de sugerir que vocês lessem Isaías 55, até o verso 10, por ali, principalmente o 8 e o 9, e a segunda carta de Pedro, 3:8. Muitas vezes, o Altíssimo Deus põe as lições de caráter que devemos aprender no juízo perfeito dele, em circunstâncias difíceis. E naquele momento que estamos vivenciando, podem e às vezes nos parecem invencíveis e que estão acima de nosso conforto físico e mental. Então, nesses momentos, muita gente pensa que Deus não ouve suas súplicas, mas nós sabemos que ele sempre as ouve. A verdade é que, na maioria das vezes, as pessoas não querem aceitar. Eu não vou incluir-me aqui, eu poderia dizer não queremos, porque essa lição provavelmente eu já aprendi. Mas não querem aceitar que sua resposta seja um não, ou ainda não, como no caso do apóstolo Paulo. Por quê? No julgamento de Deus, na soberania dele, é como se ele dissesse assim: não o que você quer, o que você pede, porque eu tenho em mente algo melhor para ti. E ele sempre tem. Então, para nós, o conhecimento de Deus é um dos grandes objetivos de nossa vida na Terra. Mas conhecê-lo, da maneira que nós ainda vamos conversar sobre isso futuramente, para fazer a vontade dele, de maneira incondicional, em todos os momentos de nossa vida. Mas, sem divagações, lá em 1 Coríntios 10, verso 13, Paulo mostrou-nos que nós devemos lembrar-nos da promessa explícita de Deus de que ele nunca nos testará além da nossa capacidade de resistir. E Paulo deu-nos um exemplo maravilhoso de tudo isso. Simplesmente, o que fez Paulo? Confiou na sabedoria de Deus e decidiu continuar a fazer o trabalho que o Altíssimo lhe ordenara fazer. Então, se nós estivermos, em qualquer momento da nossa vida, em sobrecarga de sofrimentos que Deus não deseja aliviar logo, a juízo privativo dele, sobretudo se for causado por circunstâncias que não podemos controlar, o que devemos fazer?
seguir o conselho dado por Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19. O que disse Pedro? Vou ler bem devagar. Portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o que é direito e entreguem-se aos cuidados do Deus que criou vocês, pois ele nunca faltará. Como nunca faltou, não falta e não está faltando. Então, nos momentos mais angustiantes e sombrios, quando o cenário às vezes até nos aterroriza e não vemos saída, é que mais precisamos da ajuda reconfortante de um Deus amoroso, claro, e aqui no plano terrestre, do apoio da família e das pessoas irmãs e amigas, com certeza. Embora, como já falei, muitas vezes as causas do sofrimento possam ser encontradas em escolhas e ações específicas, nesta vida, muitas vezes nós simplesmente não podemos saber por que estamos enfrentando tragédias, ou outras pessoas as estão enfrentando. O fato é que nós nunca vamos entender, até que nos seja revelado inteiramente, algumas coisas durante essa vida. Mas a promessa é que viremos a compreendê-las no mundo de amanhã. Como não podemos evitar todo sofrimento, então devemos ter em mente que, pelo menos, ele pode produzir, e muitas vezes produz, bons resultados. É mais fácil enfrentar o sofrimento e a dor, pelo menos penso assim, quando os vemos como desafios, ao invés de maldições insuportáveis, de cargas desmedidas. A Bíblia apresenta-nos o ponto de vista de que a dificuldade e a dor, mesmo aquelas bem desagradáveis e muito indesejáveis, podem resultar em algo bom. Ao dirigir-nos expressões, por exemplo, como a que está em Lucas 21, 19, é na vossa perseverança que ganhareis vossa alma. E lá em Atos 14, 22, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E mais, a Bíblia ensina claramente que a adversidade pode gerar, e frequentemente o faz, resultados benéficos. Até mesmo, lembremos-nos disso, nosso Senhor Jesus, Hamashiach, sendo o Filho de Deus, também, como está registrado em Hebreus 5, também aprendeu por meio dos seus sofrimentos. Aprendeu o quê? A ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que passagem maravilhosa, fortíssima, na qual devemos refletir, sempre que pudermos. O próprio Deus revela que o sofrimento transmite um propósito nobre. Ele deve servir para ajudar-nos a crescer, por exemplo, em amor fraternal. Como disse Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros, e assim fazendo, cumprireis a lei do Mashiach. Quando nossa preocupação, então, é o que está explícito aí, é direcionada aos outros, às outras pessoas, o sofrimento pode tornar-se uma experiência proveitosa, mesmo sendo indesejável e penoso.
Entretanto, nós realmente aprendemos, como está declarado em Hebreus 12, que quando somos corrigidos, no momento, isso nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, as pessoas que foram corrigidas recebem como recompensa uma vida correta e de paz. É preciso agora que a gente faça aqui mais um parêntese. Existe uma crença de que a aflição pode produzir considerável benefício. Só que isso praticamente desapareceu, foi excluído da chamada cultura ocidental, essa região do mundo em que vivemos. Ela foi substituída pela ideia de que o sofrimento ou qualquer tipo de infortúnio é injusto e deve ser evitado a todo custo. Provavelmente, essa interpretação, essa noção, esse posicionamento, seja fruto de uma sociedade que vive um estilo de vida que a gente poderia chamar de soluções instantâneas e que nos ensina que merecemos um comprimido para cada dor e solução rápida para todos os nossos problemas. Ou seja, nessa visão totalmente deturpada, a dor é sinistra. É um inimigo que deve ser evitado. Podemos vê-la dessa maneira ou podemos percebê-la como um aviso de que é preciso mudar um comportamento. Estou falando da dor. Se não podemos evitar a dor, então devemos enfrentar esse desafio e tornarmos-nos pessoas melhores e mais fortes. A Bíblia ensina que, diante das dificuldades, devemos olhar além do presente e dirigir de maneira concentrada nossa atenção nos possíveis ou potenciais benefícios. Tiago, lá no capítulo 1, verso 4, ensina o seguinte: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não nos entreguemos diante das dificuldades, por mais penosas e intensas que possam ser. Mas peço a atenção de vocês, por favor. Não estou dizendo, nem insinuando, que se deve sofrer quando se pode evitar o sofrimento. Mas, quando não se pode evitá-lo, precisamos saber lidar com ele e, se necessário, aceitá-lo. Se não aprendermos isso, nossas dificuldades podem levar-nos a problemas ainda maiores, porque nós corremos o risco de, diante de uma situação aflitiva, tomarmos decisões que vão mudar a nossa vida para sempre, muitas vezes por conta da ansiedade causada por aquela dificuldade momentânea. Eduardo, Sim, irmão. 1 minuto. Muito obrigado, irmão. 1 minuto. Então, eu vou encerrar, antes de 1 minuto, lançando no ar uma questão. Porque nós ainda temos muito caminho pela frente, então eu vou apenas lançar uma questão aqui para nós retomarmos, se o Altíssimo Deus assim o permitir, na próxima Santa Convocação. A pergunta é a seguinte: disso que acabei de falar, a respeito disso, do sofrimento e como lidar com ele, o que a Bíblia nos traz? Proponho-lhes
que utilizem essa pergunta como antigamente a gente chamava de dever de casa. Mais recentemente foi mudado para casa. E aí nós continuaremos a partir daí. E, de qualquer maneira, encerraremos a conversa de hoje, como sempre tenho feito, dizendo amém, amém.